gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje estamos aqui para falar deles, os mais aguardados do mês, quiçá do ano, Bridgerton segunda temporada. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A segunda temporada de Bridgerton está chegando na Netflix no dia 25 de março, sexta-feira, daqui a poucos dias, mas eu já tive o privilégio de assistir a temporada e vim compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões totalmente sem spoiler. É óbvio que aqui no canal a gente vai ter não só vídeo com spoiler, contando todos os babados da temporada, como também vamos comparar o livro com a série e falar um pouco das coisas que mudaram, o que eu achei dessas mudanças. Aí a gente vai falar bem especificamente de cenas, de situações, de, enfim, tudo que vocês puderem imaginar. Mas hoje, então, totalmente sem spoilers, vou só falar o que eu achei dessa segunda temporada e o que vocês podem esperar, o que vocês podem já acalmar o coração de vocês sabendo, né, o que tá rolando aí nessa segunda temporada. Eu preciso começar dizendo que essa segunda temporada está realmente, assim, absurdamente maravilhosa. Desde o primeiro episódio da segunda temporada que eu dei play, eu tava assim, em surto. Eu surtei, eu gritei, eu chorei, eu me debati, enfim, tipo assim, é um grande surto dessa temporada. A temporada tá muito boa e eu acho que quando a gente olha de uma forma geral, ela tá ainda mais legal do que a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada é excelente, enfim, vocês sabem disso, a primeira temporada é realmente muito boa, virou um grande fenômeno e como eu tinha dito nos meus vídeos de expectativas, né, e quando a gente falou um pouquinho sobre o trailer, a impressão que eu tinha é que essa segunda temporada ia pegar tudo aquilo que não é que não funcionou, mas que talvez tenha ficado mais ou menos assim na primeira temporada e assim, né, colocar da história pra acontecer aqui na segunda temporada e foi exatamente o que eles fizeram. Então podem, assim, ficar sem preocupação nenhuma. Essa temporada está incrível, maravilhosa, perfeita, icônica, babadeira, digna de surtos e de choros e tudo mais que vocês puderem imaginar e é tudo isso que eu senti. A temporada tá ainda mais gostosa de assistir. Os episódios dessa série são longos, né? Então praticamente todos os episódios nessa temporada, a gente vai ter 8 episódios, praticamente todos os episódios têm 1 hora ou quase 1 hora. Então assim, o primeiro tem 1h10 e os outros são tudo assim, 58 minutos, 1 hora e pouco. Então assim, são episódios realmente bem longos, mas particularmente eu acho que o ritmo tá ainda melhor do que na primeira temporada e você nem vê o tempo passando, você nem vê essa 1 hora acontecendo. Principalmente porque, óbvio, a gente tem muito personagem, a gente tem vários plots acontecendo ao mesmo tempo, né, na temporada, por mais que o foco, obviamente, seja na história do Anthony e da Kate, a gente tem todos os outros personagens que formam aí a família Bridgerton e, enfim, toda a história ali da sociedade. E tudo isso gera episódios que são muito dinâmicos, que vão pulando, né, de cena pra cena, de acontecimento pra acontecimento, e quando você vê, o episódio acabou e você já tá doido pra dar play no próximo. Sexta-feira, sábado que vem, domingo, vocês, assim, já acalmem o coração de vocês e se preparem pra uma longa maratona, porque vocês não vão conseguir largar a série depois que vocês derem play na segunda temporada, eu garanto. Então essa segunda temporada, ela é baseada no livro O Visconde que Me Amava, e inclusive o último episódio da temporada se chama O Visconde que Me Amava, e ela vai contar a história do romance entre o Anthony Bridgerton e a Kate Sharma. A Kate, ela teve uma mudança em relação aos livros, onde ela se chamava Kate Sheffield, e ela virou a Kate Sheffield Sharma, e aqui na verdade ela não é branca, né, nem ela, nem a Edwina e nem a Mary, que é a mãe dela, e elas vêm da Índia, então elas têm ali uma história diferente e tudo mais. E o que eu posso dizer pra vocês é que a história delas é muito parecida com o que a gente conhece, mas tem alguns elementos diferentes. Vocês sabem já como eu me sinto em relação aos livros, não sou a maior fã dos livros, né, eu vejo algumas questões que eu melhoraria, que eu mudaria, que eu preferia que fossem de outra forma no livro, mas eu acho que eles são uma ótima base pra temporada e uma ótima base pra série de uma forma geral, porque os personagens estão ali, né, a essência dos personagens tá ali, e eu acho que o Chris, né, que é o nosso showrunner dessa segunda temporada e da primeira também, ele consegue extrair toda essa essência de personagens e a vibe do livro e trazer pra dentro da série. Então, obviamente, o que a gente mais tem é essa dinâmica de enemies to lovers, né, inimigos para amantes, assim, do Anthony e da Kate. Eu acho que isso, assim, funciona desde o primeiro momento. Existem coisas diferentes, obviamente não vou entrar em detalhes aqui, mas existem questões diferentes, tanto em relação à história da Kate, quanto em relação a como algumas coisas acontecem dentro dessa dinâmica. Então, a história, ela não é seguida à risca, mas eu acho que ela leva em conta, né, e
vai sendo... ela usa o livro como um grande norte pra onde a gente quer chegar, e obviamente vai chegar aonde a gente quer chegar, mas ela vai mudando alguns detalhes aqui no caminho, e principalmente, que pra mim acho que foi a parte mais importante, explorando, né, algumas outras coisas a mais. Então, o próprio Anthony, ele é um personagem que, particularmente, eu sinto que não foi tão desenvolvido assim no livro, né? Eu acho que tem algumas questões ali do livro que deixaram a desejar pra mim, obviamente, e eu tava muito ansiosa porque eu queria ver todas essas coisas sendo mais desenvolvidas nessa temporada, e eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Então, lá na primeira temporada, a gente conhece o Anthony no estilo mais libertino que vocês puderem imaginar, né? Ele era um cara que todo mundo achava, ele não vai casar e tudo mais, e nessa segunda temporada, a gente entra a temporada com ele querendo finalmente casar, porque ele tem um dever com a família dele que ele precisa cumprir, né? De se tornar realmente o chefe de família, obviamente ele já é, mas assim, de ter uma esposa, de ter os filhos, de conseguir gerir a família inteira, de cuidar de tudo, né? E nessa temporada a gente vai mergulhar bastante nessa pressão que ele sente por ser o primogênito, por ser o filho mais velho, por ser a pessoa que ficou responsável pela família depois que o pai deles morreu. Então tudo isso vai ser colocado aqui dentro da temporada, particularmente muito bem desenvolvido lá no episódio 3. Então assim, o episódio 3, vocês se preparem, porque ele é aquele episódio pra arrancar o seu coração e chorar. Eu chorei horrores no episódio 3, achei um episódio muito impactante, é um episódio muito difícil, que faz a gente enxergar o Anthony com outros olhos também. E uma coisa que eu gostei bastante é que a Kate e o Anthony, eles se odeiam, né? Eu não diria talvez que eles se odeiam, mas eles têm uma leve competição ali entre eles, porque o Anthony quer se casar com a Edwina, que é a irmã da Kate, e a Kate acha que ele é um libertino e que ele não merece casar com a irmã dela, né? Que a irmã dela merece coisa melhor. Isso também tem algumas pequenas modificações no porquê a Kate tem essas impressões do Anthony. Eu acho que foi muito legal que eles resolveram colocar a gente pra ver isso na série de fato. Então, é muito interessante. Então, eles têm eles ficam se bicando. E eles têm personalidades muito fortes, né? Os dois falam muito o que eles pensam, e a Kate bate de frente com o Anthony o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu senti um pouco de falta no livro, né? Eu acho que a gente poderia ter tido mais momentos onde a Kate realmente, falava na cara do Anthony. A Kate da série, ela tá muito mais explosiva, assim, sabe? Ela realmente fala na cara de todo mundo, seja o Anthony, seja a mãe dela, seja a Lady Danbury. Então, ela sai falando o que ela pensa, ela não tem papas na língua, ela não tem filtro, entendeu? Mas ela tem o povo. Eu acho que a personagem e a Ashley Simone, ela conseguiu encarnar a personagem muito bem, sabe? Eu acho que ela tem a essência da Kate dos livros, ela tem nuances diferentes aqui na série, tanto em relação a coisas que a gente vê mais profundamente, que às vezes no livro ficavam muito subentendidas ou realmente só, né, de pano de fundo, assim. Aqui a gente vai mergulhar também bem mais fundo em algumas questões pra ela. Uma coisa que eu gostei muito, saindo um pouco da Kate e do Anthony, uma coisa que eu gostei muito, muito na série foi a relação dela com a Edwina. É claro que no livro ela fala bastante sobre como a Edwina é importante pra ela, como, né, por mais que elas sejam só meia-irmãs, elas se consideram irmãs de verdade, elas cresceram juntas e pra elas, né, isso é tão importante quanto como se elas realmente fossem 100% irmãs. Esse sentimento e essa relação das duas é muito apresentado pra gente na série. São momentos, assim, que pra mim foram muito emocionantes de ver o quanto a Kate cuida da Edwina, cuida da mãe delas também, né, cuida da família de uma forma geral, e inclusive por isso eles acabam até traçando ali uma relação entre a Kate e o Anthony, de que os dois, eles tiveram que se tornar os chefes de família. Por mais que, obviamente, uma coisa não se compare com a outra, porque o Anthony é um homem e na sociedade ele é visto como realmente o chefe de família, e a Kate não, né, nesse caso, ela ainda assim se comporta como tal e sente o peso como tal também. Então eu acho que isso acaba realmente criando também uma conexão entre os dois, que é um ponto de conexão diferente, mas que também é muito interessante, e eu acho que traz muitas nuances pros personagens, então gostei muito disso. Mas voltando a falar do nosso casal principal, a Kate e o Anthony, então, eles têm realmente essas personalidades que não se batem, e eles vão se ver cada vez mais obrigados a conviver um com o outro, principalmente em prol da Edwina, porque o Anthony, enfim, quer conquistar a Edwina e tudo mais, né, e tem toda aquela questão com ela, então ele precisa meio que passar pelas provações da Kate, e a Kate não vai deixar ser fácil pra ele, entendeu? Ela vai realmente ser uma pedra no sapato dele o tempo inteiro, e claramente dá pra ver que existem faíscas entre eles, só que esse romance, né, da Kate e do Anthony é extremamente
extremamente slow burn. Eu acho que até mais do que na primeira temporada, né? Principalmente porque a gente tem aqui, nessa segunda temporada, um elemento a mais, que seria a presença da Edwina, né? E, enfim, a relação do Anthony com a Edwina e da própria Kate com a Edwina. As coisas vão acontecendo, tipo assim, já no primeiro episódio, já pode preparar porque tem surto, sabe? Tipo assim, dos dois. Mas as coisas, assim, são muito lentas nesse sentido, o desenvolvimento vai acontecendo devagar, e aí é aquela coisa, cada pequeno toque é um grande surto, entendeu? Cada pequeno momento, cada pequena interação é um grande surto. Eu vou falar pra vocês que, assim, eles são magnéticos. Eu acho que a gente já tinha sentido isso lá nos trailers, mas vendo na série é de tirar o fôlego, sabe? O seu coração acelera, você não consegue, sabe? Você fica com dificuldade de respirar, porque é surreal. A relação deles é surreal, a interação, a química, a tensão que existe entre eles. Para os fracos de coração, toma uma aguinha antes, porque senão vocês vão, assim, desmaiar. Entendeu? Esse é o nível. Mas eles têm uma cena, se eu não me engano, é no 4º episódio, que é a cena, inclusive, que a gente tem no trailer, que são eles dançando. Essa cena me impactou de um jeito. Eu fiquei arrepiada, eu olhava, eu não conseguia parar de olhar pra eles. O jeito que eles interagem, o jeito que eles dançam, os olhares que eles trocam, tudo absolutamente perfeito. Absolutamente perfeito. Eles acertaram perfeitamente na escolha da Simone Ashley pra Kate, e obviamente o Jonathan Bailey como Anthony tá perfeito, e os dois juntos é uma coisa surreal. Além disso, obviamente, a gente tem, como eu já disse, né, questões que são muito importantes. Então, a gente tem a história do Anthony com o pai dele, que é muito importante. A gente tem a explicação, né, sobre por que o símbolo dos fãs de Bridgerton é uma abelhinha. Então, tudo isso também tá nessa temporada, não se preocupem, está ali. E outros momentos que são muito importantes. O pau mal, como a gente já falou, tá ali presente. A cena do pau mal também é maravilhosa, vocês vão amar. Eu gostei muito das dinâmicas, eu gostei muito disso, de ter os outros Bridgerton muito presentes nesse momento, né? Como eu falei pra vocês, no livro às vezes a gente não vê tanto os outros irmãos, principalmente quando o livro tá muito focado em um, então aqui é legal porque a gente tem essa possibilidade de expandir, né, pros outros irmãos. E já que a gente tá falando deles, eu acho que a gente tem um foco muito grande em 4 irmãos, porque o Gregory, a Hyacinth e a Francesca, eles são mais novinhos, mas até que eles aparecem bastante nessa temporada. Acho que eles têm alguns momentos ali que eles estão presentes, eles até interagem, falam algumas coisas, então eles estão ali, mas obviamente eles não estão no foco. A gente tem bastante foco no Benedict, então a gente vai ver um pouco mais sobre essa vontade dele de se focar nas artes e tudo mais, então eu acho que isso é muito legal e provavelmente já vai direcionando a gente também para a história do Benedict, que deve ser a próxima, já que o próximo livro, né, o 3º, é o livro dele. Aí obviamente a gente tem a Eloise, que está debutando nessa temporada, então ela vai tá sofrendo com isso, porque ela não quer, ela questiona muito a forma com que a sociedade lida com as coisas e tudo mais, então pra ela vai ser muito difícil esse momento, né, e principalmente porque ela é sempre muito comparada com a Daphne, que é a irmã mais velha dela, que debutou no outro ano, e ela não quer ser a Daphne, e ela não quer ser comparada com a Daphne. Então a Eloise vai continuar sendo muito disruptiva nessa temporada, a gente vai ver bastante da amizade dela com a Penélope, e obviamente da investigação dela pra descobrir quem é a Lady Whistledown, que ela ainda não conseguiu superar. Com isso, ela vai acabar se conectando com um novo personagem, que a gente já tinha até falado, que é o Theo Sharp, que é um garoto que trabalha numa gráfica, e ele é super engajado em questões políticas e também é muito disruptivo, então eles vão acabar se conectando muito por conta disso, e aí resta a gente saber o que vai acontecer. Aí, obviamente, a gente tem o Colin, que na minha opinião, nessa temporada, em alguns momentos, ele fica bastante apagadinho. Também, obviamente, mais pra frente ele vai ter mais foco, a gente vai ter a história dele, né, com a Penélope, ele tem interações com a Penélope, são momentos que eu tô quase desmaiando de nervoso, porque eu amo esse casal, é o casal que eu mais tipo nessa série, e eu tô doida pra eles acontecerem logo, mas eu acho que ele fica muito nas entrelinhas nesse momento, né, eu acho que o Anthony, ele acaba se apoiando mais no Benedict, principalmente porque o Benedict tá mais ali, fisicamente mesmo falando, né, o Colin em alguns momentos ele não tá presente nas questões de família e tudo mais, então eu sinto que o Colin ficou um pouquinho mais de lado, mas eu também acho que é normal, são muitos personagens. Agora, uma personagem que me surpreendeu por ela estar tanto é a Daphne, né? Então a gente sabia que a Daphne voltaria pelo menos pro pau mal, mas a gente vê ela bastante presente em vários momentos da série. Ela continua sendo um ombro amigo muito importante pro Anthony, e eu gosto muito de ver essa relação deles, né? Ela tá muito atenta também a tudo que tá rolando com as irmãs Sharma e o Anthony, então a Daphne é bem esperta, e ela vai tentar sempre dar conselhos, né, pro Anthony, pra ele, enfim, fazer
fazer a coisa certa, porque ela tá vendo que ele tá indo pro caminho errado, então ela tá ajudando ele ali a tentar fazer a coisa certa, mas eu gostei que ela apareceu bastante, que ela interage com as meninas, que ela interage com a irmã, que ela interage com os irmãos, então eu acho que isso foi uma coisa muito legal, que eu fui surpreendida, porque eu não tava esperando ela aparecer tanto assim, principalmente sem o Duke, né? A gente já falou isso várias vezes, mas eu vou repetir de novo, porque eu acho que no outro vídeo eu percebi que tem gente que ainda não sabe, mas, né, o Simon, que é o Duque de Hastings, que é o marido da Daphne, o ator, então, ele não vai participar dessa temporada, né? Ele fechou um contrato só pra primeira temporada e ele resolveu não renovar pra segunda temporada, então o Simon não vai aparecer. Ele é mencionado, a Daphne fala que ele tá em casa, tal, não sei o que, mas ele realmente não aparece. Então, eu gostei que a Daphne foi incluída mesmo assim, porque afinal ela é uma Bridgerton, então é muito legal ver ela fazendo parte ali da família e dos dramas da família e tudo mais, e eu acho que isso foi super bem colocado e eu fiquei muito satisfeita. Além de tudo isso, obviamente, a gente tem a Penélope, que é a nossa Lady Whistledown, e uma coisa que foi muito prometida era a gente ver um pouco mais das questões e dificuldades da Penélope em manter essa identidade secreta. Eu tô gostando muito dessa linha da história. A Penélope é uma personagem que eu amo, então é muito legal ver como ela faz isso, é muito legal ver realmente como acontece, né, e eles mostram bastante isso. É muito legal de ver essa parte, é uma das minhas partes favoritas dessa temporada, e eles estão fazendo isso super bem, super legal, então tô muito animada pra ver aí também os problemas que ela vai se meter, né, porque obviamente a Heloise já tá ali futucando, e outras pessoas com certeza também vão ficar interessadas ali em entender quem é a Lady Whistledown, principalmente a rainha, que se sente, né, pessoalmente atacada pela Whistledown. Então assim, Penélope talvez esteja com alguns problemas aí pra ela conseguir lidar. Além disso, a gente também tem as Featherington, né, que é a família da Penélope, porque o pai delas morreu na outra temporada, e nessa temporada elas estão esperando uma pessoa chegar que vai meio que ser a salvação da família delas, porque elas estão sem dinheiro, elas estão completamente quebradas, e elas precisam tentar dar a volta por cima. Então a gente vai ver várias artimanhas da mãe delas, né, principalmente pra casar as irmãs da Penélope, né, a Philippa e a Prudence. Essa mulher é completamente descompensada, né, e ela realmente faria de tudo pra conseguir casar as filhas dela, e é isso que ela prova que ela tá fazendo. Ela vai fazer de tudo pra conseguir chegar lá, então também é muito legal de ver essa dinâmica, e obviamente esses dramas que elas têm, e como a Penélope se coloca ali em tudo isso, e como também todas elas ainda diminuem muito a Penélope, né, não vem nela um potencial em realmente ser útil pra família nesse sentido. Então acho que tem várias questões ali que também são debatidas na família, que são muito interessantes. As músicas continuam absolutamente maravilhosas, os arranjos de violino estão fantásticos, as músicas se encaixam perfeitamente com a história que tá sendo contada. Eu acho que essa é uma temporada, talvez não tenha tantas cenas explícitas quanto na primeira temporada, mas tem também ali a sua dose, né, mas acho que eles, não sei também, acho que pela forma com que a história foi conduzida, acabou que fica muito focado ali em um certo ponto, então, mas tá lá, entendeu? Vocês não vão se decepcionar também, mas as músicas, assim, realmente são ponto alto, acho que é um dos grandes acertos dessa série, além de muitos outros, mas realmente as músicas amarram perfeitamente toda a história que tá sendo contada, a forma com que tá sendo contada, então é tudo perfeito, e eu tenho uma lista infinita de cenas que eu quero surtar com vocês, que são cenas que eu tava enlouquecida, pulando no sofá, gritando, surtando, chorando, e assim, eu tô muito animada pra vocês assistirem a segunda temporada de Bridgerton, vocês vão amar, e obviamente, como eu falei, vou trazer o vídeo aqui com spoilers, e também a análise de livro versus série, então assim, não se preocupem, a gente vai ter muito vídeo de Bridgerton, então já aproveita, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, deixa o seu joinha, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!